a Comissão de Constituição e Justiça do Senado está debatendo aquele PL, o projeto de lei, que põe fim à saída temporária de presos. Os parlamentares da oposição dão celeridade, agilidade à proposta, que pode ser analisada de forma urgente, ainda hoje, pelo plenário da Casa, segundo o presidente Rodrigo Pacheco. Apesar do anúncio feito pelo líder do Senado, a ala governista tenta impedir análise do requerimento. Vamos girar com os nossos comentaristas. Você, José Maria Trindade, que tem acompanhado todas essas movimentações aí em Brasília, no Senado Federal, houve aquela flexibilização no texto, a admissão de uma sugestão do senador Sérgio Moro. Ao que tudo indica, parece que vão conseguir aprovar essa medida. Essa é a sinalização, Zé Maria? Essa é a sinalização. O debate aqui é quando isso deve acontecer. Pelo que eu entendi, essa votação final deve ficar lá para o dia 28, né? Por enquanto o debate é sobre a urgência, que deve ser aprovada. Até o governo não está fazendo muita força contra, não. Esse deve ser o final. A aprovação do fim da saidinha, com algumas exceções. Haverá exceções. Veja bem, eu defendo sempre o cumprimento da lei. Eu sou um legalista, sempre que acho que deve ser seguida a lei. Se o preso tem direito à saidinha, o juiz da vara de execuções penais tem que dar a saidinha. Ele não tem outra opção. Se ele não der, o preso vai na instância superior ou no Supremo Tribunal Federal, que aplica a tal saidinha. É um direito. Eu defendo que toda pena deve ser cumprida na integralidade. Agora, existem nuances, existem opiniões divergentes. E essas opiniões fazem parte de um debate mais profundo. Para mim, a progressão é muito mais pesada do que a saidinha. Essa história de que o preso tem saidinha e foge e não volta é balela. Veja bem, só tem direito à saidinha quem está no regime semiaberto. Se o preso quiser fugir, ele foge do semiaberto. Faz de conta que vai trabalhar e vai embora. E muitos fazem isso, né? Ele tem o direito de sair durante o dia e recolhido à noite. Quando ele sai de manhã, ele não vai trabalhar, ele vai embora. Muitos fazem isso. E por outro lado, teve a saidinha, o semiaberto teve a saidinha e praticou um crime. Quando conclui a pena, também se pratica crimes. É alto o grau de incidência, né? Mas é preciso regulamentar isso. E tirando a saidinha e talvez tirando o semiaberto, fica mais justo. Quer dizer, foi condenado a 15 anos, cumpra os 15 anos. Você, Cristiano Beraldo, na iminência aí da aprovação desse projeto que coloca o fim desse dispositivo da saidinha de presos, muitos entendem que não adiantou de absolutamente nada conceder esse benefício aos presos em regime semiaberto, só que houve uma manifestação do Ministério Público Federal se colocando contra esse projeto de lei, defendendo que sim, há aspectos importantes, especialmente no que tange a ressocialização de presos. Beraldo. Aí a gente fica carente de fatos e dados que demonstrem que efetivamente o fato de presos saírem às ruas em festas comemorativas contribuem para que ele não volte a cometer crime e se torne um cidadão de bem. Eu não consigo ver essa conexão. Talvez, e ontem eu falei aqui, né? Vamos colocar telões ao vivo, mostrando a vida cotidiana como ela acontece, enquanto os criminosos estão presos. Mas quem sabe a gente não aproveita essa questão das saidinhas? Vai ter Natal, vamos colocar ao vivo para o preso ver a família dele comemorando o Natal na sua casa e o preso lá envergonhando a família, porque não cumpriu a lei, foi pego, foi preso. E há um mundo acontecendo do lado de fora, os filhos estão crescendo e ele não está participando, ele não está vendo. Se é que ele liga para isso, que também tem muita gente que é irrecuperável, não está nem aí para mulher, para filho, para nada. A gente tem que parar de romantizar o criminoso. A gente tem um volume enorme de criminosos no Brasil, aqueles que efetivamente são pegos e condenados, que são irrecuperáveis, que não têm mais conexão com os padrões de convivência social. Ele simplesmente vive uma vida onde o mundo tem que girar em torno dele, dane-se o resto. E aí não adianta a gente perder tempo. Não é a saidinha, não é o semiaberto, não é nada que vai recuperar. O que vai recuperar a possibilidade da sociedade se livrar do mal que essa pessoa causa é ele ficar encarcerado.
Então, eu concordo com o Mota, tem que ter prisão perpétua. Não daremos o passo da pena de morte, por que não a prisão perpétua? Claro, mas para ter prisão perpétua, precisamos ter presídios também, aonde se cumpra a pena de uma forma efetiva e não esse absurdo, essa esculhambação que é o sistema penitenciário no Brasil de forma geral. Não há lógica a Procuradoria vir agora com esse tipo de manifestação, Caniato. É um romantismo. Para mim, assim, não consigo enxergar a lógica razoável para uma manifestação dessa. Pois é, mas em algum momento nesse debate, algum de vocês chegou a alertar que muito provavelmente isso aconteceria. Não sei se por parte de parlamentares, opinião pública, organismos internacionais ou figuras ligadas ao Ministério Público. Mota, estamos muito próximos de observar uma decisão importante que será tomada pelo Senado, o encerramento desse benefício para presos, mas também a manifestação do Ministério Público Federal, que é preciso considerar. Lembrem que eu sempre falo aqui do ecossistema que foi criado para defender os direitos dos criminosos. Eu fui verificar, a nota do MPF, do Ministério Público Federal, é assinada por um grupo de trabalho de defesa da cidadania, que é formado por instituições civis. Que instituições civis são essas? Eu vi, é o Coletivo Maré 0800, Iniciativa Direito à Memória e Justiça Racial, o Fórum Grita Baixada, a Frente Estadual pelo Desencarceramento, meus amigos, o Núcleo de Assessoria Jurídica Universitária Popular, Luísa Marim, da UFRJ, e a Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violência. Reparem, não há nesse grupo nenhuma instituição de defesa dos direitos das vítimas. Na avaliação desse grupo, a proposta do fim da saidinha é flagrantemente inconstitucional. Por quê? Onde está escrito na Constituição que o criminoso preso tem direito a sair da cadeia em ocasiões festivas? Olha, a nota diz: as chamadas saidinhas são um importante instrumento de ressocialização e reconstrução dos laços sociais, fortalecendo os vínculos familiares e contribuindo para o processo de reintegração social. Presta atenção agora, da pessoa em privação de liberdade. Não é detento, não é presidiário, não é criminoso, é pessoa em privação de liberdade. E aí eu pergunto, onde estão as evidências? Onde estão os dados que comprovam que a saidinha é um importante instrumento de ressocialização e reintegração social? Essas evidências não estão em lugar nenhum. Para encerrar, essa nota diz o seguinte, acompanhem aqui comigo, ela diz que essa medida, a saidinha, tem se mostrado exitosa. Por quê? Porque, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional, a taxa de fuga do sistema prisional, incluindo as ocorridas durante as saidinhas, foi de 0,99%. Primeiro, as informações que a gente tem da saidinha de Natal do ano passado foi que a taxa de fuga era de 5%. Então já temos um problema aí. Segundo, mesmo que fosse de 0,99%, desde quando isso comprova o sucesso da saidinha na ressocialização dos criminosos? E só comprovaria que poucos criminosos fogem durante a saidinha. Agora, vamos supor que fosse 0,99%. Esse número é baixo ou é alto? Depende. Depende se você foi vítima de um desses criminosos. Tá? Para a família daquele policial que levou um tiro na cabeça, dado por um criminoso que fugiu na saidinha, 0,99% é alto demais. Exatamente, aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Depende qual é o ângulo que a gente observa exatamente essa notícia ou esse dado. Você, Zé Maria, as considerações que são feitas muitas vezes para tentar flexibilizar uma medida, defender uma medida, e nesse caso especialmente para ratificar a ideia de que esse é um dispositivo que funciona porque
reforçaria os laços entre o presidiário e seus familiares, ajudaria nesse processo de ressocialização. Nem todos concordam com isso, né, Zé? Mas não precisa ser intelectual, né, para plantar normas para o povo colher, para entender que é preciso, sim, um trabalho de ressocialização. Uma pessoa, quando é presa, 10, 15, 20 anos, ela corta todos os laços. Imagina que uma pessoa que está presa há 20 anos, ela não sabe, ou não saberia, né, o que é WhatsApp, não sabe o que é internet, não sabe o que é mídia social, não sabe o que é a união através de grupos de comunicação da família. Não sabe nada do que está acontecendo. Quando ele esteve preso, tudo mudou. Nasceram sobrinhos, nasceram até filhos em alguns casos, então é preciso um processo de ressocialização. Esse processo de ressocialização está na Constituição. E exatamente por isso que o Constituinte não colocou pena de morte e prisão perpétua. E tinha um grupo forte defendendo isso, liderado por um bravo deputado, Amaral Neto, do Rio de Janeiro, famoso, e porque queria a pena de morte no Brasil. E tinha argumentos para isso, né? Ou pena de morte. Então, a Constituição brasileira garante essa ressocialização, garante a recuperação do preso. Só que eu entendo que esta ressocialização deve se dar através de um processo da justiça depois de cumprir a pena. E entendo que a soltura só deveria existir depois que o psiquiatra analisasse que esse preso, mesmo cumprindo a pena, teria condições de viver na sociedade. Ele teria que fazer esse trabalho de ressocialização depois de cumprir a pena, e não durante a pena, e não durante o semiaberto. Eu insisto em dizer que o problema é o semiaberto, não é a saidinha. O semiaberto já é uma saidinha. Em alguns casos, o saidão, porque muitos no semiaberto já vão dormir em casa, né? Já ficam em casa. Então, assim, a ressocialização é necessária, mas depois de cumprir a pena, e não durante o cumprimento da pena. Eu defendo o cumprimento integral da pena. Agora, Cristiano Beraldo, caso essa medida seja efetivada por parte do Senado Federal e do Congresso Nacional, pode ser uma virada de página? A gente pode entender que entraremos em uma nova ordem, novas mudanças serão efetivadas por parte do Congresso Nacional. Eu vi que você fez alguma sinalização, você quer fazer algum comentário em cima do que o Zé disse, né? Só para lembrar o Zé, que a gente, Zé, não vê a população carcerária numa cadeia, num presídio na Alemanha, né? Como fica na Alemanha, que é realmente preso. Aqui, esses presos que estão há 15 anos encarcerados, eles sabem muito bem o que é o WhatsApp, eles sabem muito bem o que é ter o grupo, porque eles têm celular na cadeia, tem preso que tem videogame. Isso acontece. E não é nenhum ou dois casos, não, isso acontece. Quantas vezes a gente teve notícia de que os presos da Lava Jato, pessoas que deturparam o processo democrático brasileiro, de verdade, estavam presos porque corromperam ou foram corrompidos e recebiam lá banquetes para comerem a comida que eles estavam com saudade de comer. Então, infelizmente, a realidade que a gente tem nas prisões brasileiras não é essa, onde o preso fica absolutamente isolado e que depois é que ele vai passar por um processo de ressocialização. Infelizmente, a realidade é que os presídios e prisões brasileiras acabam se tornando hoje escola do crime. A pessoa entra lá por um crime menor, mas se vê envolta numa dinâmica onde as facções estão absolutamente presentes e se ele não se encaixar, ele vai ser eliminado ou vai ter uma vida muito difícil dentro da prisão. Então essa é a dinâmica verdadeira. Agora, Caniato, falando dessa aprovação do Senado, que foi uma demanda da população, a gente precisa lembrar disso. Esse projeto estava adormecido lá no Senado, até que tivemos no Natal, primeiro já começou, né, toda a notícia de que ia ter a saidinha de Natal, etc. A população já começou a se mobilizar contra isso, a cobrar em rede social, a se manifestar. Depois, durante a saidinha, tivemos os crimes cometidos pelos presos que estavam, os tais de bom comportamento, isso e aquilo, estavam lá matando à torta e à direito, e agora o Senado
se viu compelido a avançar com celeridade este tema. E isso mostra como a sociedade tem força, e isso mostra como a liberdade de manifestação em rede social é fundamental. Por isso, a preocupação de se ter um projeto que discute justamente a limitação do uso das redes sociais. Quando você tem lá uma manifestação em massa pedindo o fim da saidinha, vão vir essas associações que o Mota mencionou te acusar de estar discriminando, de ser contra isso, contra aquilo, já vão inventar um nome para a pessoa que não gosta de preso. E aí você que vai se ver na justiça e vai ser lá censurado pelas redes sociais. Então, que não se mexa na liberdade das redes sociais para que mais pautas como essa possam continuar avançando no Legislativo brasileiro.